Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conservação de momento. A gente viu que é extremamente importante quando você tem colisão de corpos. Por quê? Porque aí não tem forças externas, são só os corpos e a conservação de momento permite eu resolver o problema. Vou fazer um exemplo aqui, que é determinar a velocidade de uma bala. Alguém deu um tiro de espingarda e quer saber o seguinte, qual que é a velocidade da bala? Então aqui tem uma bala de massinha eminho, que está andando com velocidade V, tá certo? Vou chamar de V0. E para medir a velocidade da bala, você pode fazer muitas coisas. Uma das coisas que você pode fazer é usar o pêndulo. Então aqui nós temos um pêndulo, que tem uma massa grande, que é para a bala parar nele, tá certo? E quando a bala vem e bate aqui ela se aloja, obviamente o que acontece é que esse pêndulo, né, que estava pendurado aqui, ele simplesmente se desloca, a bala ficou alojada aqui dentro. Então, imediatamente quando a bala bateu, ela transferiu o momento para essa massa M maiúsculo. Essa massa M maiúsculo vai se deslocar e o peso vai subir de uma altura H. Tá certo? A altura H que ele vai atingir, o pêndulo, eu meço e com isso eu vou determinar a velocidade da bala. Então aqui eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é o seguinte, é um processo totalmente inelástico, né? A coisa veio, a bala se alojou. O momento inicial era mv0 e o momento final é m mais a massa do pêndulo vezes uma velocidade que eu vou chamar de v1, que é a velocidade com que isso sai após o impacto. Após o impacto, isso aqui vai sair, tá certo? Então daqui eu tiro quem é a velocidade. V1 é exatamente igual a eminho sobre eminho mais emão vezes a velocidade da bala. Agora, o pêndulo com essa velocidade e com a massa total vai se deslocar na presença do campo gravitacional e vai atingir uma altura H. Portanto, a energia, veja, a energia da colisão não conservou, mas após a colisão, a energia continua se conservando. Portanto, meio de eminho mais emão vezes a velocidade ao quadrado é totalmente energia cinética após a colisão e vai se transformar em energia potencial. Portanto, eminho mais emão vezes GH. Transformou-se em energia potencial. Então aqui nós temos dois processos. Um que através da conservação de momento permite eu determinar qual é a velocidade final da colisão e o outro que é a conservação de energia, mas não devido à colisão, devido ao processo posterior à colisão, convertendo energia cinética em energia potencial. Obviamente, dessas duas relações, você elimina V1, só botar aqui no lugar de V1 esse valor. Então, você pega esse valor, coloca aqui, você vai determinar o valor de V0, que nesse caso, o valor de V0 dá exatamente eminho mais emão sobre eminho vezes raiz quadrada de 2G vezes H. Então, medindo o H, nós somos capazes de determinar qual é a velocidade com que o projétil chegou. Aliás, essa é uma das formas que se determina, né, a velocidade de projéteis em laboratórios de física ou em laboratórios chamados de balística. Para determinar a velocidade do projétil, você usa as leis de conservação de momento e também, posterior, a lei de conservação de energia. Muito bem, vamos fazer agora mais um exemplo dessa relação, porque nem sempre as colisões são unidimensionais. Às vezes as colisões são bidimensionais. Então eu vou fazer um exemplo de uma colisão bidimensional, tá certo? E eu tenho aqui uma bola, essa bolinha vem andando nessa direção, aí ela vai encontrar uma outra bolinha aqui, tá certo? Só que essa outra bolinha não está no eixo dela. A distância entre os eixos é o que nós chamamos de parâmetro de impacto. E quando o parâmetro de impacto não é zero, o que acontece é o seguinte: essa bolinha vermelha, após a colisão, a bola vermelha vai sair para cá,
numa determinada direção, enquanto a bolinha preta vai sair para lá numa outra direção, tá certo? E aqui continua sendo o eixo X, só que esse aqui é um problema de colisão no espaço, né? Então nós temos aqui uma massa M1, uma partícula que vinha se deslocando com uma velocidade V1, ela encontrou uma massa 2 parada, então aqui eu tenho um M2 e uma velocidade 2 igual a 0, e o resultado é que tem uma velocidade 2 final e uma velocidade 1 final. E eles vão em ângulos, tá certo? Aqui sai num ângulo que eu vou chamar de θ1, enquanto aqui sai num ângulo que eu vou chamar de θ2. Esse é um problema que ele envolve mais do que uma componente de momento linear. Mas lembre-se que o momento linear, ele é um vetor. E esse vetor pode ter duas componentes, x e y. E quando eu faço a derivada, eu estou fazendo a derivada das componentes também, né? Então a derivada da componente x na direção x, mais a derivada da componente y na direção y. Tá certo? Como essas direções são independentes, são ortogonais, para que isso aqui seja igual a 0 na ausência de forças externas, você exige que as componentes individuais também tenham conservação. Então, as componentes do momento se conservam, da mesma maneira que o momento total se conserva. Então, agora que eu tenho uma colisão bidimensional, eu tenho que usar esse fato, porque eu tenho duas componentes de momento que eu tenho que levar em conta. E eu vou agora, levando em conta isso, então você não pode esquecer que as componentes do momento também se conservam, porque as componentes ortogonais são linearmente independentes, que a gente chama, né? Então elas se comportam independentemente. Uma se conserva, a outra se conserva. Não tem como uma conservar e a outra não, e a soma der zero. Isso não dá para acontecer. Se a derivada de uma é zero, a derivada da outra é zero. Então agora nós queremos escrever aqui as equações. E nesse caso de colisão bidimensional, eu tenho que chegar aqui e analisar o que está acontecendo na direção x e na direção y. Então, na direção x, eu tenho inicialmente um momento que é m1v1. E isso tem que ser igual ao que aconteceu na direção x após. Após, eu tenho essa partícula de massa m1 andando num ângulo θ1 com velocidade v1f. Portanto, na direção x, tá certo? Ela tem m1 vezes v1f vezes cosseno de θ1. E tem também a componente x dessa outra partícula que está andando com velocidade v2 aqui, f. Tem também o m2 vezes v2f vezes cosseno de θ2. Essa é a componente 2. E tem também agora a componente y. A componente y, ela diz o seguinte, não tinha ninguém inicialmente. E finalmente, tem um para cima e um para baixo. Então eu tenho m1 v1f seno de θ1 na direção positiva do y, menos, porque agora está na direção negativa do y, m2 f2 v2f seno de θ2. Certo? E tem também agora a energia que se conserva, porque afinal, essa é uma colisão elástica. Inicialmente eu tinha meio de m1 v1 ao quadrado, e isso tem que ser igual a meio de m1 v1f ao quadrado mais meio de m2 v2f ao quadrado. Essas são as equações que eu tirei da conservação de energia e momento. Mas quem que eu não sei aqui? Bom, eu não sei, eu só sei V1, M1, M2, eu sei, claro. Eu não sei V1F, eu não sei V2F, eu não sei θ1 e eu não sei θ2. Eu tenho 4 grandezas que eu não sei. E eu precisaria de mais informações, porque eu só tenho 3 equações.
Então, normalmente, nessa situação, ou eu tenho dados, uma das partículas saiu num determinado ângulo, então eu tenho um dos tetas, ou eu tenho uma das velocidades. Tá certo? Então, se eu tenho uma das velocidades finais, ou eu tenho um dos ângulos finais, eu resolvo o problema e determino os demais. Se eu não tenho, eu tenho que usar informação extra, que envolve o chamado parâmetro de impacto, que é algo que nós não aprendemos ainda, mas é possível utilizar esse parâmetro de impacto, né? Claro que quando ele é zero, a colisão é frontal, tudo se permanece na mesma linha. Mas a gente vai aprender depois que é possível que a gente resolva o problema tendo outras leis de conservação. Mas no momento, você tem que escolher o que você conhece. Então vamos imaginar que alguém foi lá e mediu isso aqui, a velocidade 1 final, então isso aqui é dado do problema. Então você resolve essas equações e determina o V2F, o θ1 e o θ2, porque as equações permitem eu fazer isso. O que a gente aprende desse problema, desse exemplo, é que você tem que trabalhar agora em duas dimensões, tá certo? Então essas colisões, que são como aquelas que acontecem na mesa de bilhar, você tem que levar em conta sempre as duas dimensões. Acontece no plano, as conservações acontecem nas outras direções também. Tá bom? Eu não vou resolver todo o problema, porque agora é uma questão de álgebra que você, com toda a sua inteligência matemática, poderá resolver aí em casa com tempo e paciência essas equações que não são difíceis. Basta ter um pouquinho de atenção para não perder nenhuma variável no meio do problema. Tá certo? Muito bem, então isso foi mais um exemplo. Agora eu queria fazer mais um exemplo para vocês, que é o exemplo da cunha que se desloca. Nós temos uma cunha, essa cunha tem massa, vai ter uma massa M maiúsculo e ela está sobre um plano que para nós aqui não vai ter atrito. Sobre essa cunha, nós colocamos aqui uma massinha M. E nós estamos desconsiderando o atrito todo aqui, porque ele não é o que vai determinar o nosso conceito que nós queremos passar. O que vai acontecer quando eu colocar esse sistema? Quando eu colocar esse sistema, é que nem você escorregando da cadeira, né? Você escorrega da cadeira, a cadeira vai para um lado, você vai para o outro. A massinha vai escorregar, a cunha vai começar a se deslocar e depois de algum tempo, quando eu tiver a massinha já chegando ao solo aqui, ao plano, eu vou ter simplesmente uma cunha se deslocando com uma velocidade V1 e eu vou ter uma massa se deslocando para cá com uma velocidade V2. É isso que eu vou ter no final das contas. Bom, no final das contas, não tinha momento antes, nós aprendemos conservação de momento, não deve continuar a ter momento. Então, isso já nos dá uma relação entre as massas com as velocidades. Porém, inicialmente tinha energia. Nós tínhamos uma massa aqui, que é a massa M minúsculo, que vai variar sua energia potencial. Inicialmente, essa massinha foi colocada a uma altura H do plano. E ela vai escorregar, portanto, como nós já vimos também, ela vai converter essa energia potencial, aqui no caso, em energia cinética. Mas é a energia cinética das duas, porque a cunha, ela não sai da sua altura, né? O seu centro de massa não muda, portanto, ela nem ganha nem perde energia potencial. Quem perde energia potencial é a massa M minúsculo, que, portanto, divide essa energia para o movimento das duas massas. Então, as leis que nós temos que usar são bem claras. Primeiro, energia. A energia total do sistema, ela é igual a M vezes G vezes H. No início. E no final? Bom, no final, a energia, ela é igual. Não tem mais mgh.
mas eu tenho meio de mv2 quadrado mais meio de m maiúsculo v1 quadrado. Então eu tenho aqui as duas energias, antes e depois. E eu sei que por conservação de energia isso é igual. E o momento, como que é o momento inicial? Bom, o momento inicial é zero, está todo mundo parado. E o momento final também tem que ser zero. Portanto, menos mv2 mais emão v1 tem que ser zero. Então eu tenho aqui, você vê, duas equações, porque no lugar do E é o mesmo E que conserva energia. Então nós temos aqui o mgh. Duas equações, duas incógnitas. Isso deve ser fácil de ser resolvido. Da conservação de momento, nós podemos tirar que V1 ou V2, então vamos pegar V1. V1 é igual a Mzinho V2 sobre Emão. Esse é o V1 que nós temos, tá certo? E por outro lado, dessa equação aqui de conservação de energia, nós temos que mgh é igual a meio de mv2 quadrado mais meio de eminho quadrado sobre emão quadrado V2 quadrado. Então agora eu posso botar V2 em evidência e já tirar o valor de V2. Sabendo o valor de V2, eu tiro o valor de V1. Tá certo? Então, a solução que você vê claramente que vai aparecer aqui, vai cortar um M, vai aparecer um M mais 1 sobre emão vezes eminho, vezes V2 ao quadrado, e daí eu posso tirar já quem é o V2, que é a velocidade da massa menor. E o V2 fica igual a exatamente raiz quadrada de 2GH emão sobre emão mais eminho. E por consequente, eu posso tirar quem é o V1, e o V1 é M sobre emão vezes tudo isso, 2GH M sobre emão mais M. Certo? Essa é a solução do problema. Eu tenho as duas velocidades. E eu posso fazer uma pequena análise aí. Eu posso imaginar que a massa M, a cunha, é muito grande comparado com a massinha. Tá certo? Nesse caso, se isso for verdade, o emão aqui domina sobre o eminho e V2, então se emão é muito, muito maior do que eminho, eu tenho um V2 que é praticamente, porque aí o eminho desaparece, cancela. É como se a massa M minúsculo caísse em queda livre. E por outro lado, se emão é muito maior do que eminho, o termo aqui, o coeficiente aqui, vai praticamente matar a velocidade e a cunha vai ter uma velocidade muito pequena. Vamos botar aqui, né? E V1 vai ser próximo de zero nessa situação. Então, nós vimos esse exemplo. Esse é um exemplo interessante porque são coisas que a gravidade faz converter a energia e isso se espalha. Então, é por isso que quando você coloca areia em cima de uma carriola e ela tem um recuo, porque exatamente essa queda da areia, ela leva a uma conversão de energia e, portanto, em velocidade. Tem muito mais nesses problemas de conservação de momento, né? Isso aqui são exemplos mais simples, mas nós temos um monte de outros conceitos que podem ser incorporados aqui, como é o caso da conservação do centro de massa, que eu não falei nada aqui, mas eu poderia, um sistema como esse, quando a gente aprender a calcular o centro de massa vai permanecer. Então é mais uma
Mais um argumento, mais uma equação, mais uma grandeza que me ajuda a resolver e entender os problemas. Bom, muito bem. Vamos ficando por aqui e nas próximas aulas a gente continua com esses conceitos maravilhosos da mecânica das leis da conservação. Até lá.